Bom, boa noite a todos. Que possamos agradecer a oportunidade da noite, do encontro fraterno, da reunião, que as lições, que as intuições possam se fazer presente, que possamos, envolvidos com a espiritualidade amiga das nossas casas, pedir apoio e que todo esse estudo possa também servir para aqueles espíritos que, como nós, estão buscando o esclarecimento, o entendimento, a compreensão. Que possamos, em especial, no dia de hoje, estudando os atributos de Deus, compreendermos esse ser nosso Supremo, nosso Criador, que possa nos envolver, nos intuir, nos incentivar a perseverar sempre no reto caminho, no bom proceder. Que as nossas melhores energias envolvam a todos aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento, Senhor. Que assim seja. Ó, eu vou colocar aqui para projetar, só para quem tiver sem o livro. Desligar um aí, Ravaz, um microfone. Opa! É questão da microfonia. Uhum. Putz, merda, não aparece, cara. Tem um alto-falantezinho, às vezes, no celular em cima, isso. Eu sei disso, mas não estou conseguindo abrir. Não, agora parou. Parou a microfonia. Tá tranquilo. Tá dando para enxergar? Vocês estão enxergando a tela? O meu fechou tudo. Desliga aí. Não, desliga. Desliga aí. Conseguiu, Giovanni? Mamma mia, hein? Ó, eu vou ligar o meu aqui. Deixa eu Não, já acabou. Não, mas só para você entender, né? Eu vou entrar aqui. Acho que saiu. Bom, acho que não deu certo. Abrir aqui. Recording in progress. Aqui, rapaz, ó. Aqui tem um alto-falantezinho aqui. Se você apertar aqui, ó, ele para, tá vendo? Porque você tem o fonezinho aqui embaixo, ó. Aqui tem o fonezinho aqui e o visualizador do celular. Quando dá microfonia, é esse aqui em cima, ó. Tá vendo aqui? Conseguiu enxergar? Tá lá. Aí você clica aqui, ó. Opa, aqui, ó. Aí ele para, tá vendo? Que eu liguei os dois aparelhos ao mesmo tempo. Ah, tá, é o seu agora, né? Não, eu só quis mostrar que no celular, embaixo, você abre o vídeo e abre o microfone. Só que ele dá microfonia é pela saída do som, então é um íconezinho bem em cima do lado esquerdo. Tem aí você clica ali naquele ali, ele para, porque aí você fecha a saída de áudio do celular. Aí dá para ter o celular e o computador ao mesmo tempo. Ok?
Tá dando para ver a tela aí? Nós estamos analisando aqui o capítulo 2, né? Da natureza divina, agora, e nós estamos usando aqui a Gênesis da tradução da primeira edição, publicada em janeiro de 1868. É a segunda terça-feira que nós estamos no capítulo 2. No item 9, né, nós estamos, só para lembrar, nós estamos analisando aqui, estudando as características, né, os caracteres de Deus. Né? Então, no item 9, Kardec vai colocar: Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, já que não pode fazer nem compreender tudo, desculpa. A inteligência do homem é limitada, já que não pode fazer nem compreender tudo que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, deve ser infinita. Às vezes parece meio bobo, num primeiro olhar, esse primeiro parágrafo, mas se nós conseguíssemos, em verdade, entender que no planeta Terra, onde nós estamos, né, que é um planeta ainda com estágio de prova e expiação, e o nosso desenvolvimento intelectual, embora já alcançou níveis que poderíamos estar em mundo de regeneração, até mundos felizes, né, com a condição de inteligência e de tecnologia, moralmente, nós ainda não desenvolvemos tanto. Né? E essa inteligência, mesmo desenvolvida, ela é ilimitada. E se a gente realmente compreendesse isso, nós estaríamos numa relação com o próximo e com a natureza um pouquinho mais humilde. Nós não arrogaríamos a prerrogativa de querer ditar regras universais. Né? Eu estava lendo um livro, não sei se eu comentei com vocês, eu estou lendo um livro do Miguel Reale, que é da filosofia do direito, está lá no escritório, e o Miguel Reale ele vai falar o seguinte: de um certo tempo, a ciência, né, a ciência como um todo, ela se rogou juridicamente, a jurisprudência rogou à ciência a possibilidade da ciência ditar regras universais. E aí o Miguel Reale vai fazer toda uma crítica em cima disso, do perigo disso. Né? Porque a hora que nós queremos ditar uma regra que vale para o universo inteiro, é um problema. E quando a ciência, embasada na jurisprudência, ela se arroga com esse direito, pode acontecer um fenômeno que está acontecendo, que é assim: antes era fora da igreja, não tem salvação. E hoje, com essa prerrogativa, nós vamos ter um outro Deus, né? Ou uma outra filosofia, onde fora da ciência não tem salvação. E isso é um sistema que o Miguel Reale ele vai fazer essa crítica, e eu estou falando de um livro de 1960, 50 ali, que ele vai fazer esse embasamento, onde existe um contrassenso nisso, a partir do momento que nós somos criaturas que erramos, né, e que temos uma inteligência limitada, como é que nós podemos criar coisas que vão ser de alçada universal? O que Kardec está falando aqui? Quase que a mesma coisa. Olha, a inteligência do homem ela é limitada. Então, o nosso saber ele é limitado. E se nós entendermos isso, nós vamos buscar todo conhecimento, toda a ciência, toda a filosofia, toda a moral, mas... né, boa noite, Thiago. Mas nós vamos ter um pouquinho de cautela para não sair ditando normas e regras universais. E é uma loucura, porque se nós pensarmos a nível de Brasil, nós temos 65 milhões de regras e normas desde a Constituição de 1988.
Eu estava fazendo uma pesquisa esse fim de semana, nós temos 181 mil leis, só de 88 para cá. Então, é uma coisa assim, quando você começa a querer que a inteligência do homem sobreponha-se à inteligência suprema de Deus, no mínimo nós estamos querendo ser Deus. E aí nós começamos a ter a chance grande de fazer bobagem. Então, eu acho que esse alerta de Kardec, ele não inibe a nossa busca, não inibe o nosso saber, mas ele nos coloca numa condição de que existe algo maior. Então, nós vamos buscar com um pouquinho mais de cautela. E eu acho que isso está faltando, já falta faz algum tempo, mas agora um pouquinho mais, né? Aí você fica criando um monte de desordem, desavenças e uma série de coisas que vão ser um subproduto dessa intenção, né? Então, a inteligência do homem ela é limitada, já que não pode fazer nem compreender tudo que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, deve ser infinita. E aí fica que, para que nós possamos conceber qualquer tipo de possibilidade das características de Deus, todas aquelas ideias que nós enveredarmos, que resvale esse princípio da inteligência soberana e suprema de Deus, rebaixando o Criador, nossos conceitos estão equivocados. E nós vamos precisar refazê-los, né? Então, se a inteligência de Deus, se a supuséssemos a inteligência de Deus limitada, em um ponto qualquer, poderíamos conceber um ser ainda mais inteligente, diz Kardec, capaz de compreender e fazer o que os outros não fariam, e assim sucessivamente até o infinito. Então, esse item 9, né, é o que nós já sabemos, que damos conta de que entender que Deus não pode deixar de ser. Então, a partir daí, qualquer coisa que nós lermos, né, que resvale esse princípio, vamos refutar isso e ficar com Kardec, né? Não precisamos invalidar a obra inteira daquela pessoa que nós estamos lendo, não precisamos jogar no lixo, não precisamos, mas nós precisamos só ter esse conceito que aquilo ali, se aquele autor ou aquele espírito está falando alguma coisa que rebaixe a inteligência de Deus, né, tirando a suprema e a soberana inteligência, nós temos que ter cautela. Né? No item, alguém quer comentar alguma coisa? Tudo ok? Quer completar um ponto aí que vocês acham? Fala aí, Helene. Marcos, Crispim. Não, tá certo, pode seguir. Vamos. No 10, Deus é eterno. Não teve começo e não terá fim. Que às vezes a gente vai, mas quando Deus começou a fazer tal coisa? Bom, a partir do pressuposto que Deus é eterno, Kardec às vezes começa a investigar isso e a espiritualidade vai conversando com ele e ele chega à conclusão seguinte, olha, até um ponto nós podemos ir. Dali para trás não dá porque nossa condição ainda não alcança. Mas o que nós sabemos, né? Que Deus é eterno. Então, não teve começo e não vai ter fim. Segundo Lorival, que nós que tivemos começo, não teremos fim. Cadê? O Lorival não veio hoje. Não é eterno. Como é que ele fala? Eu esqueço. Imortais. Imortais, isso. Nós somos imortais. Então, nós tivemos começo, né? Deus é eterno, então não teve começo. Se tivesse tido começo, teria saído do nada. Ora, como o nada é nada, não pode produzir algo, ou então ele teria sido criado por outro ser anterior, e então este ser é que seria Deus. Se supuséssemos que teve um começo ou um fim, poderíamos então conceber um ser tendo existido antes dele, ou podendo existir após ele, e assim por diante até o infinito. Né?
Nessa parte aqui, de Deus não teve um começo, Kardec vai estar desdobrando depois, é a causa primeira, né? Ali no comecinho do Livro dos Espíritos, o que é Deus, e ali ele vai desenvolver isso. Nós trouxemos aqui semana passada os estudos do espiritualismo racional, que já identificava essas características, e se nós formos pegar a causa primeira, né? A causa primeira, e nós prestarmos atenção que a moral do Cristo é a mesma moral é a moral idêntica, né, na fala de Kardec aqui, idêntica à de Sócrates e Platão, nós vamos entender aqui, agora é um outro Reale, o Giovanni Reale. Eu peguei esse livro aqui para uma nova interpretação de Platão, né? E você vai... Aí, o que ele vai falar? Porque tem alguns estudiosos de filosofia que negam que Platão e Sócrates iniciaram a metafísica, né? A metafísica é o estudo para lá da física, o estudo da alma. E o Giovanni Reale, ele vai trazer uma conclusão nas obras de Platão, né, que são os diálogos socráticos, aonde o Platão é que vai iniciar a possibilidade da alma. E é ele que vai iniciar a metafísica. Outros filósofos vão falar que a metafísica começa com Aristóteles. Mas eu gostei dessa interpretação do Giovanni Reale. Tem umas outras obras aqui que eu não consegui, O Saber dos Antigos, e tem uma outra aqui um pouquinho mais... Aristóteles e a Metafísica, essa aqui, aonde eu dei uma folhada, eu não li ainda, mas ele vai falar da metafísica de Platão. Então, isso me chamou muito a atenção, porque ele vai indicar que Platão estava explorando nos seus discursos a causa primeira. Essa, aqui lá pela página 103, por exemplo, ele vai falar que o Platão, na sua busca da verdade, seguiu um trajeto escalonando do seguinte modo, que vai da primeira fase à fase segunda. E a fase segunda, ele vai falar do plano físico ao plano metafísico. E depois do plano metafísico, o Platão vai estudar os princípios primeiros e os princípios supremos, que ele vai tentar abordar iniciando o estudo da metafísica nos atributos e nos princípios que seriam os princípios primeiros, que é basicamente um início do estudo disso que nós estamos vendo aqui. Então, tudo isso que nós estamos olhando, se a gente for filtrando lá para trás, ele vai iniciar a moral... Platão, Sócrates vai iniciar a moral, que é a mesma moral do Cristo, quase idêntica na fala de Kardec, né, e da espiritualidade. E também nós vamos, estudando a obra de Platão, nós vamos entender que ele estava iniciando ali os princípios primeiros e os princípios supremos, que era a causa primeira, aonde esse ser supremo causou alguma coisa, ele é a causa primeiro. E aí ele vai... Então, é bacana quando a gente vai fazendo esse link, que nós vamos vendo o desenvolvimento intelectual e o pensamento do ser humano numa trajetória, né, até chegar agora no Espiritismo, né, aonde vem, além de completar tudo isso, vem desenvolver tudo isso, né? E isso é muito bonito, porque na filosofia, pela busca do ser, tentando chegar nos atributos da divindade e nas qualidades da alma, com o Espiritismo, Kardec vai afirmar, é o laboratório vivo.
Porque a partir e através da mediunidade é que nós vamos poder realmente mergulhar no plano espiritual para poder desvendar um universo inteiro, né? Então, essas qualidades que nós estamos estudando aqui, elas são fundamentais para que a gente possa construir uma base sólida e não nos perdermos nos conceitos filosóficos e até das características de Deus, para que a gente possa, a partir daí, construir verdades na nossa vida, não em cima de equívocos, mas em cima de uma lógica, de um raciocínio que vai nos aproximar cada vez mais dessa sabedoria, dessa verdade, dessas características desse Deus, né? E aí, Kardec está falando tudo isso porque ele vai ressignificar todas as características do Deus que é pintado até hoje, né, no planeta Terra, de uma maneira geral. Então, esse Deus que o Espiritismo está trazendo, que é o Deus desenvolvido por Jesus, é um Deus que a humanidade não compreendeu, não consegue conceber e pinta ele de tudo quanto é jeito, menos com as suas qualidades e os seus princípios. Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque senão o movimento espírita, às vezes, vai forçar nós termos aquele Deus material, aquele Deus personalista, aquele Deus que ele é matéria em si, né? Então, Deus, no item 11, ok? Vocês querem completar aí? Vão me ajudando. Pode seguir? Deus é imutável. Se fosse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. E aqui é uma coisa bonita, que também às vezes nós não nos atentamos. Porque com a ideia pré-concebida de que Deus age em prol do Marcos Bassi e contrário a Elaine, por exemplo, né? Ou a favor de mim e contra a Elvia, eu estou falando o seguinte: Deus está mudando as suas leis. Ele está agindo pontualmente. Só que se Deus é imutável, e se ele regulamenta todos os nossos atos por leis, essas leis também elas regem o universo, e se elas não tivessem a característica de Deus ali, elas não seriam deles, né? Seria de um outro. Então, não ia ter a estabilidade, não ia ter a harmonia, toda essa parte, né, desse organismo. Que muita gente, ao identificar os astros, começou a achar que o universo funciona igual um relógio. E como o relógio precisa só de um impulso, né, principalmente aquele relógio mecânico, né, aquele automático, a partir do momento que você tem um impulso, a partir dali ele vai e não para mais. Então, essa teoria não é uma teoria que despreza Deus, porque é a teoria do mecanicismo, né? Tudo é um mecanismo, teve um pontapé inicial, e a partir daí as coisas estão rodando, né? E não tem Deus para manter, né, esse mantenedor dessas leis. Não. Então, isso também é um outro caminho. Então, Deus é imutável. E se fosse sujeito à mudança, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. E aí é bonito, porque o que nós estamos estudando com o Espiritismo são as leis que a gente tira dos ensinos do Cristo, dos ensinos do Espiritismo, são leis que vão servir para o planeta Terra, encarnado e desencarnado, vai servir para Marte, para Júpiter, para Saturno, para Netuno. Essas leis são leis divinas. E se nós
começarmos a perceber e compreender as leis divinas, essas leis, elas servem para o universo inteiro. E aí é bonito, porque mesmo que eu começar a estudá-la com 99 anos de idade, né, se é que eu vou conseguir chegar lá, né, ou mesmo que eu tenha mais 2 dias pela frente, se eu comecei a mergulhar nesses estudos, isso eu não vou perder, porque isso vai servir, se eu aplicar na minha vida, para qualquer lugar que eu esteja, né? Então, aí, isso é muito forte, né? Deus é imaterial. Todas as concepções de Deus que nós temos hoje é um Deus material. Se a gente pegar as propostas, elas é um Deus material. E o que Kardec vai falar? Sua natureza, a natureza de Deus, difere de tudo o que chamamos de matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito à transformação da matéria. Então, a matéria tem a sua lei, mas dentro da lei tem a lei de destruição, a lei de reconstituição, né, que faz parte de uma lei. Se Deus fosse matéria, Kardec estava falando assim, Deus estava sujeito à transformação da matéria. Então, ele não seria imutável. Então, às vezes a gente quer trazer o Deus para a matéria e você vai resvalar num outro princípio de Deus, que é a imutabilidade. Então, se ele tivesse inserido na matéria, se ele fosse matéria, se ele participasse da matéria, ele não seria imutável, pois estaria sujeito a essa causa. Então, a causa primeira, lá, voltando a Platão, não seria Deus, mas seria a matéria que causou ele. E aí ele está sujeito à matéria. Então, a matéria é uma causa segunda, é uma criação, né? E essa parte de criação também está presente em Platão e não está presente em Aristóteles. Então, você tem duas vertentes ali. Mas não vamos complicar muito para não... Eu acho que depois a gente pode fazer um estudo mais aprofundado da diferença de Aristóteles, de Platão, para ver por que São Tomás de Aquino embasou em Aristóteles e por que o Espiritismo vem falar assim, olha, o precursor do Espiritismo é Sócrates e Platão. Nós temos duas correntes de propostas completamente diferentes, né? E aí tem bastante desdobramento em cima desses conceitos basilares. Deus não tem forma apreciável aos nossos sentidos, que também é uma outra coisa difícil para nós, né? Deus ele não tem forma apreciável. Por que ele não tem forma? Porque ele não está na matéria. Quem tem forma é quem está dentro da matéria. Nós temos a forma, porque nós estamos dentro da matéria, dentro do fluido cósmico universal. Quando nós desencarnarmos, nós não vamos perder a forma, porque o envoltório semimaterial é constituído do fluido cósmico universal, né, do nosso planeta modificado, aonde a gente tira esse envoltório do perispírito. Então, a forma é para quem está na matéria. Por isso que essa história de perder o perispírito é querer se igualar a Deus. Porque para deixar de ser matéria, enquanto forma, né, aí nós já não somos a sua criatura, passamos a ser o Criador. Podemos ficando cada vez mais rarefeito, né, o nosso perispírito. Mas, segundo a doutrina espírita, e o próprio Kardec, lá nos caracteres da doutrina espírita, o perispírito e o espírito são indissolúveis. Palavras, né, que está nesse próprio livro aqui.
Então, não precisamos ir concebendo isso para que a gente possamos ir construindo esses conceitos. Se tivesse, né, Deus não tem forma apreciável aos nossos sentidos. Se tivesse, seria matéria. Dizemos, a mão de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, porque o homem, só conhecendo a si próprio, toma-se como termo de comparação para tudo o que não compreende. São ridículas essas imagens que representam Deus sobre a figura de um ancião de longas barbas, coberto por um manto. Elas têm o inconveniente de rebaixar o Ser Supremo às mesquinhas proporções da humanidade. Então, quando nós vamos querer conceber a teoria que Jesus é Deus na concepção desse Deus causa primeira, nós estamos equivocados para o Espiritismo. Tem algumas correntes que vão aceitar essa proposta, né? A Trindade universal, Deus se fez carne, né? E não vai entender que Jesus está falando que ele é filho de Deus, como nós também somos filhos de Deus e, por consequente, irmãos de Jesus, né? Então, isso vai fazendo com que os conceitos do Espiritismo comecem a enfrentar, né, desconstrução dos outros conceitos que nos chegaram até o momento desses vários deuses, né? Ok? Até aqui, alguma ajuda, ou concorda, discorda, complementa, alguma dúvida? O que vocês pensam disso? Fala aí, Gilberto. Podemos seguir aí? Então, daí atribuir-lhes as paixões humanas e fazerem deles um Deus colérico e ciumento é só um passo. Então, essa crítica desse segundo e terceiro parágrafo aqui de Kardec é muito forte, para que a gente possa compreender o que ele está falando, para que a gente traga um Deus para a nossa referência diferente da referência que trouxeram. Porque senão eu vou cair, com certeza, nas paixões humanas e vou fazer desse Deus um Deus ciumento, um Deus com raiva, com ira, um Deus vingativo, colérico, um Deus que privilegia um povo e destrói o outro, o Deus da guerra, né? O Deus dos exércitos. Então, nós vamos pintar esse Deus que não é o Deus de Jesus e nem um pouco do Espiritismo. No item 13, Deus é onipotente. Se não tivesse o supremo poder, poderíamos conceber um ente mais poderoso, e assim por diante, até que se encontrasse um ser cujo poder nenhum outro pudesse ultrapassar. Então, esse ser que teria um poder maior, que seria esse Deus. Como não teria feito todas as coisas, aquilo que não tivesse feito seria obra de outro Deus. Então, Deus criou tudo. E aí, por isso que ele tem o supremo poder. É ele que cria. Nós somos co-criadores, né? Mas a causa primária, a causa primeira é Deus. Então, dele parte, como é nos ensinado no Livro dos Espíritos, né? Deus cria o espírito e a matéria. E tem, para lá dessas duas coisas, Deus. E daí as coisas começam a se desenrolar e a ter tudo que nós conhecemos até então.
Então, tudo deriva desse princípio inteligente do espírito e da matéria. Então, tudo que a gente vê, um livro que a gente pega, né? Um copo, um pouquinho d'água, tem aqui princípios inteligentes, né? Através dos átomos, e tem a matéria, que é o perispírito desses átomos. Então, nós estamos aqui mexendo a mão, olhando, usando o cérebro, fazendo sinapses neuronais, né? Estamos piscando os olhos. Nós estamos regendo por volta de 70 a 100 trilhões de células. Cada célula é um princípio inteligente que tem o seu perispírito, que está sobre a regência, no caso do meu corpo, do meu espírito. E assim é o cachorro, e assim é o gato, e assim... Então, por isso que no livro dos Espíritos não tem assim, olha, o desenvolvimento se dá do átomo ao arcanjo, né? Então, é o processo de colaboração. Por isso que se as minhas células, né, e a de vocês, são seres vivos que estão sobre a nossa regência, nós temos a condição de nos curarmos e temos a condição de nos adoecermos, porque estão sobre a nossa regência. Um espírito, um protetor, um trabalhador da nossa casa, ele, em contato conosco agora, por exemplo, né, pode soerguer as nossas energias através como? Ele dá um impulso para o meu espírito compreende e o meu espírito dá o comando para as minhas células. Por isso que Jesus fala, a tua fé te salvou. Porque nesse processo, ele faz uma transfusão desse fluido, né? Não seria energia, porque energia é material, mas seria qualidades do fluido perispiritual do nosso anjo da guarda, por exemplo, ou dos trabalhadores da casa, que eles estariam em contato conosco, porque nós estamos dando a possibilidade de conexão, e aí, a conexão mais pura e que nós temos condição, talvez é quando a gente está fazendo uma oração, né? E essa oração é a ação da hora, uma ação no bem, não precisa ser só falar, né? Porque a fala aqui, como vocês estão escutando, ele passa pelo ar. Então, nós nos escutamos, mas para o espírito, não é o ar que chega lá, é pelo fluido cósmico universal. Então, é da nossa mente, do perispírito, à mente do perispírito do nosso protetor, ou do nosso trabalhador da casa, dos nossos colaboradores. Por mais que eu grite, ele não escuta. O que ele faz a captação é da minha imagem mental, do que eu estou passando de perispírito a perispírito. E isso nós precisamos compreender, porque é um processo íntimo. Então, o que vale mais? Vale o que eu sinto, não o que eu falo. Porque eu posso estar falando uma coisa e pensando e sentindo outra. O que eles vão captar? O que eu sinto. Um dialogador que está numa reunião mediúnica, o que o espírito vai captar? Ele vai estar prestando atenção na fala do dialogador, ou ele vai estar percebendo todas as ondas mentais que não só o dialogador, mas o grupo todo ali que está naquela reunião está emitindo? Isso são coisas para a gente pensar, para nós refletirmos, né? Como que nós, sendo, né, co-criadores de Deus, como é que nós podemos agir conhecendo já um pouquinho dessas leis? Então, Deus é onipotente, ele tem aí o supremo poder, né? Então, se ele não fosse assim, seria uma outra coisa e não Deus. E se ele não tivesse feito tudo, né, ele também seria feito, alguém faria alguma coisa. Então, teria duas forças construindo. Por isso que essa
concepção de um ser perverso brigando com o poder de Deus é inconcebível para o Espiritismo. Porque não tem um ser com esses atributos todos, né? Aonde ele manda em tudo e não é obedecido por ninguém. Então, essa é uma outra teoria que, se nós formos pegar aqui, nas entrelinhas, está sendo desconstruída, né? Ok? Quer ajudar aí? Alguém quer falar? Ajuda aí, pessoal. Vai abrir na câmera aí, abre o microfone. Pode. Na verdade, essa teoria ela é difundida, né? Que tem o lado da força do mal que também comanda, e quando fala sobre Jó, né? Que Deus permitiu que ele causasse todo o mal, né? Então, nós sabemos que Deus não permitiria nada disso, né? Simplesmente para duelar e cada um mostrar a sua força e seu poder. Essa também é uma teoria que não cabe dentro do Espiritismo, né? E é interessante, né, Elaine? Porque como nós temos essa base, esses resíduos, se não nessa encarnação de outras, ainda isso está muito latente, né? A gente encontra isso, às vezes, escorregando, ou no movimento espírita, ou numa obra espírita, ou dita espírita, né? Mas nós só precisamos entender, olha, nós também, eu me pego errando nesses conceitos várias vezes, né? Criando conceitos materialistas várias vezes por dia, e aí eu tenho que fazer um esforço tremendo, falando, não, mas está errado, isso não é assim, porque a gente inclina para essas, quase que um hábito, né? A coisa vai martelando tanto, que aquilo que parece que é normal, né? Ela ficou habitual, mas ela não é. É uma ausência de lógica, de bom senso e de razão. Por isso que Kardec toda hora nos alerta. E Jesus também, né? Toda hora provocando o nosso pensar. Olha, Deus é como um fazendeiro. Olha, não sei o quê. Então, o que você quer que eu faça? Então, toda hora ele está tentando dialogar para que nós possamos também ir construindo tudo isso, né? Deus Arthur, pode aproveitando o gancho aí que você falou sobre isso, que às vezes, né, nós falamos algumas coisas dentro do Espiritismo. Eu sempre falo que uma das coisas que eu acho ruim ouvir de um espírita é usar a expressão falso como Judas, traidor como Judas, Judas o traidor, né? Se esquecendo da reencarnação, né? Que ele foi aquele momento, que depois de tudo. Então, uma coisa de mais de 2000 anos, e, né, há quase 2000 anos, na verdade, né? Porque foi em 33. Se repete até hoje como um fato, né? Então, às vezes, eu escuto até dentro ali das casas espíritas, né, falar sobre isso. É uma das coisas que eu também acho que não cabe dentro do espiritismo. Se nós acreditamos na reencarnação, né, nós sabemos que são fatos e, mesmo que tudo aconteceu, ele reencarnou, evoluiu, né? E aí, né, Elaine, olha que olha o item 14. Deus é soberanamente justo e bom. E no capítulo 3, que é o próximo, vai ter lá, nós vamos estudar o bem e o mal. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, como é que nós vamos poder conceber um ser criado para o mal, né? Ou que qualquer criatura foi feita de forma injusta e ruim. Porque qual que é o contrário aí do justo? É o injusto. E do bom, o ruim. Então, como é que, se Deus é soberanamente justo e bom, como que nós vamos criar uma teoria que resvale esses princípios? E é isso que você falou. Quando a gente julga, né, aquele ser lá na figura de Judas, que até hoje ele está fazendo a mesma coisa, e que ele foi um equívoco
que ele queria fazer um bem e acabou tendo consequências ruins, mas ele não conseguia enxergar aquilo, então ele ignorava, né? Então ele não tinha aquela noção de bem e mal ainda, né? A Márcia colocou aqui. Quer falar aí, Márcia? Não, é só essa observação mesmo é engraçado, né, o que a Elaine falou, porque realmente eu vejo até espíritas lá num certo dia, não sei, bater, né, fazer o boneco de Judas e bater, né, e realmente eu penso como a Elaine, né, não tem lógica, né, fazer uma coisa dessa, né, e mesmo assim, né, quem somos nós para julgarmos, né, o que você está fazendo é igual o que ciclano está fazendo e é ruim, né? Enfim, cada um tem o seu momento, né? Cada um está no seu momento de evolução, cada um tem o momento de aprendizado e cada um tem que passar pelo que está passando para poder né, conquistar aí o plano maior. É interessante isso que vocês estão colocando, né? Eu estava estudando hoje, acho que hoje ou ontem, não lembro. E tem uma passagem de Sócrates que ele vai fazer a defesa da acusação dele durante os 500 lá que estão julgando Sócrates. E uma das acusações é que Sócrates estava agindo com injustiça. E ele estava pervertendo os jovens. E, por incrível que pareça, o Sócrates ele vai fazer uma afirmação para Alcibíades, que ele vai falar o seguinte, olha que coisa. Ele falou assim, ninguém do ser humano vai trabalhar para a injustiça e para a maldade. Se assim ele faz porque ignora. Então ele vai falar assim, se vocês estão me acusando de injusto e de mal, de ser um mal para a juventude, eu não fiz com lucidez. Se eu fiz o que vocês estão me acusando, eu fiz porque eu ignoro, porque toda a minha ação e a ação de todos é uma ação para a justiça e para a bondade. Então, agora você falou, eu comecei a lembrar disso, Márcio, porque Sócrates ele vai começar a falar uma coisa que Kardec vai abordar. Nós somos criados para o bem, para o progresso, para o belo e para o bom. Se existe a maldade, se existe o vício e se existe o erro, não é de Deus. É uma ação, às vezes, na ignorância intelectual, né, na falta de inteligência, ou na falta de discernimento do que é verdadeiramente o bom, né, o bem e o mal, porque, em princípio, quando eu quero só para mim, eu estou querendo e buscando o bem egoísta. Mas mesmo o bem egoísta, eu estou buscando o meu bem e não o meu mal. Então, se a gente for desdobrar isso, né, é muito interessante, porque se Deus criou justo e bom, se Deus é soberanamente justo e bom, ele não pode criar nada contrário aos seus atributos. Né, Márcia? É interessante esse... O Arthur, e outra coisa também, que às vezes vai fugir até um pouquinho, talvez fuja, né, um pouquinho do assunto, mas assim, bem rapidinho. Não. Às vezes a gente julga, né, ou somos julgados de um ponto de vista que a pessoa está tendo, né? Mas às vezes a gente não tem a real percepção do que está acontecendo, né? Vamos supor. Às vezes a situação é completamente diferente, né? Então, assim, é complicado esse assunto, né? Porque primeiro que às vezes o que é certo para mim não é certo para você, né? E eu acho que a gente sempre tem uma razão diante das nossas atitudes, né? E só quem passa por aquela situação sabe como é,
né? Então, assim, eu tenho pensado ultimamente muito nisso, né? Às vezes as pessoas têm uma interpretação errada da situação. Então, é bem que também complexo, né? ignora, né? A gente ignora. Por isso que Jesus falou assim, e é profundo, né? Não julgueis. E como é que nós vamos saber a intenção da pessoa? A Kardec pergunta uma coisa, quando ele começa a desenvolver, Márcia, aquele estudo, olha, todos são obrigados a passar pela fieira do mal? E a resposta é categórica, não. Pela fieira do mal, não, mas da ignorância. Então, é uma coisa assim, que é um pouco disso, né? Depois, uma outra hora, ele vai questionar sobre a prova e expiação. E ele vai, num primeiro momento, tentando classificar a expiação como aquela coisa punitiva, né? Imposta por Deus. E a espiritualidade fala que não, que na maioria das vezes, aliás, eles falam o seguinte, na Terra, são raríssimos aqueles que estão espiando porque são empedernidos no mal. A grande maioria, mas a grande maioria, eles falam que são raríssimos. A grande maioria estão nesse imbróglio por ignorância. Às vezes escolhe errado o ato mal, né? Querendo acertar, mas de uma forma egoísta, não consegue discernir isso. E quando nós desencarnamos e compreendemos, a expiação ela é pedida por mim. E o que Kardec vai falar? Olha, a expiação é como um aluno que, ao repetir de ano, refaz a série. E aí Kardec vai dar uma assim, é lindo, porque ele vai falar assim, esse refazimento de série não é um castigo, nem é uma queda. É uma oportunidade para aquele espírito que já experienciou aquilo, possa realmente validar aquilo que ele está com dificuldade. Então, é você refazer. Por isso que, no diálogo com o padre, né, e esse diálogo com o padre, ele foi alterado depois do livro da Gênesis. O Kardec reedita a obra do que é o Espiritismo, né, a última versão, e ele vai escrever assim, para o padre, o que o Espiritismo almeja é o arrependimento e o retorno sincero ao bem. Aí eu comecei a fazer, o retorno sincero ao bem? Mas que retorno? Então nós já estávamos no bem, nós não saímos do bem. Mesmo como criado simples e ignorante, nós estamos no bem. Quando a gente sai do bem, foi uma ação nossa. Então quem cria o mal? Nós. Quem cria os vícios? Nós. Quem cria as nossas impurezas, imperfeições, a palavra que a gente quiser? Nós. Porque senão nós vamos achar que Deus fez coisa errada. Então, e por isso que vem um arrependimento, né? Sim. Porque aí a gente tem a ideia de que a culpa é nossa, fomos nós que causamos, né? Porque se a culpa for do outro, eu vou me arrepender do quê? Mas se meu pai errou, por que eu tenho que me arrepender? Se você errou, por que eu tenho? Eu só vou me arrepender se eu reconhecer que eu resvalei uma lei de harmonia, uma lei de ordem, uma lei de progresso, uma lei de justiça, uma lei de trabalho. Eu fui contrário a essa força. E aí eu me arrependo, eu caio em si. Na palavra de Jesus, é o cair em si, né? No filho pródigo, várias passagens, ele faz essa referência. O cair em si e o levantar-se. Levanta e anda. Né? Lá na parábola do filho pródigo, ele cai em si. Né? Tem essa expressão. Ele caiu em si, ele estava lá rastejando, comendo bolota com os porcos. Aí ele cai em si e fala assim, mas peraí, o que eu estou fazendo aqui? Lá os servos do meu pai estavam em condição melhor do que eu estou aqui, eu vou voltar para ele, né? Então, isso é bonito, porque é difícil, Márcio, eu falo é um testemunho particular. Eu estou tentando aprender tudo isso, porque na prática é difícil da gente ter esse óculos, ter essa lente calibrada, porque eu caio na injustiça, eu caio na vingança, eu caio na ira, eu não consigo me controlar. Então, essa
trabalhar tudo isso em nós mesmos é evoluir, é agir, né? É trabalhar. E tentar conceber um Deus completamente diferente, que é um Deus bom, um Deus justo, e a partir daí, todos os seres criados, eles são criados para a justiça e para a bondade. E se alguma coisa está acontecendo no meio do caminho, ele não precisa da minha crítica, ele precisa do meu acolhimento, ele precisa do meu conforto, ele precisa da minha compreensão, que às vezes eu não consigo dar. E aí é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim mesmo. Então, eu acho que quando a gente está tentando analisar os atributos da divindade, nós vamos também se autoconhecendo. O que nós precisamos melhorar e trabalhar em nós para compreender esse Deus que nós sabemos que não pode deixar de ter, e aí eu rever tudo. E não querer moldar o espiritismo ao meu bel prazer, ou a minha imaginação, ou a minha vontade. E acontece muito disso, né? Porque aí eu quero o céu que eu estou buscando, eu quero o Deus que eu concebo, que é o que Kardec colocou aqui na anterior, né? Se as paixões humanas vão rebaixar o ser supremo às mesquinhas proporções que eu tenho, eu começo a fazer um monte de lambança, né? Então, isso é muito, muito importante, né? Então, Deus soberanamente justo e bom, né? Deixa eu só ligar a bateria que vai acabar. Deu. Então, Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores e nas maiores coisas. Olha o que Kardec está falando. A sabedoria providencial, sabedoria da providência. Quem está provendo tudo isso? Quem é o mantenedor dessas leis? Quem provém as leis divinas se revela nas pequeninas coisas e nas maiores coisas. Espera aí que a Elvia está entrando. Então, se Deus se revela através de suas leis, né, nas menores e nas maiores coisas, ele se revela na sua justiça e na sua bondade. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem de sua bondade. Então, nós não podemos, enquanto filhos, né, se nós tivermos a fé como fidelidade, conceber esse Deus injusto e ruim, fazendo coisas, né, que nenhum ser humano faria. Que é o que Jesus fala. Aqui um pai na terra, que o seu filho pede pão, ele dá uma pedra, que pede não sei o quê, dá uma serpente, eu não lembro o termo direitinho, né? Não. O próprio Cristo faz esse chamamento. Fala, olha, vocês estão equivocados, não é? Trazendo esse lado bom do ser humano. Não é? Então, e do ser humano e das coisas, né? Até dos irracionais, né? Essas duas qualidades implicam em todas as outras. Se as supusermos limitadas, nem que seja em um só ponto, poderemos conceber um ser que as possuiria no mais alto grau e que lhe seria superior. O fato de uma qualidade ser o fato de uma qualidade ser infinita exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que a reduzisse ou anulasse. Então, o que Kardec está falando? Olha, não podemos criar a teoria que Deus seja injusto ou seja ruim. E se ele não é nenhuma dessas coisas, ele não cria nada contrário a isso. Porque se eu conceber uma pequena possibilidade disso, eu anulo a qualidade de Deus. Olha aqui, ó. O fato de uma qualidade ser infinita exclui
a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, uma coisinha contrária, que a reduzisse ou anulasse. Um ser infinitamente bom não poderia ter a mínima parcela de maldade, nem ser infinitamente mal. E nem o ser infinitamente mal poderia ter a menor parcela de bondade. Então, o que a Elaine estava falando, nós criarmos um ser com a figura que está voltada eternamente para o mal é falso. Né? Porque não existe isso. Se tudo foi criado de Deus, para o Espiritismo é inconcebível essa teoria. Né? Mas ela existe? Ela existe. Por que ela existe? Porque foi um período, nós estávamos mais na infância, era necessário naquele momento para poder dominar as paixões ainda muito latentes de muita revolta. Né? Então, por exemplo, se vocês forem ver um filme chamado A Tenda Vermelha, tem no Netflix, nós vamos ver lá, né? Antes de Moisés, né? Você tinha tribos, sei lá, tribos pequenas, 20, 30, 40 pessoas, né? Tinha uns gadinhos lá, um gadinho miúdo, gadinho graúdo. Se uma pessoa da tribo fizesse alguma coisa para outra tribo, eles iam lá e exterminavam a tribo inteira. Então, assim, não era olho por olho, dente por dente. Era um dedo de alguém por todas as vidas da outra tribo. Quando Moisés coloca o olho por olho, dente por dente, para nós acha um absurdo, mas era um grande avanço do legislador daquela época. Por quê? Porque ele falou assim, olha, não, é uma mão por uma mão. Se o cara tirou um olho, você só tira um outro olho. Para quê? Para que não resvale, porque senão ia matar a esposa, ia matar os filhos, ia matar o pai, o avô, matava todo mundo. Então, isso foi por um período. Agora, nos tempos sendo chegados, o que para mim é os tempos chegados? É a concepção da maturidade que nós temos já agora para adquirir esses conceitos e implantar na nossa vida. E esse é o tempo que são chegados. Olha, já deu, você já tem condição de entender tudo isso. Agora, vocês têm que começar a buscar isso e mudar o entendimento, mudar a dinâmica, mudar a didática. Vamos sair do maternal e vamos para o primeiro ano. Né, Elaine? Muda, a pedagogia muda, as referências mudam, os professores mudam, né? E a mentalidade do aluno se puxa para mudar. Né? Então, você começa a ter um pouquinho mais de disciplina, já não tem mais a mamadeira, ela ainda pode dar aula disso aí, né? Já não, você começa a ter outras referências. O alimento, né, o leitinho já é um alimento mais sólido, então a coisa começa, né? E eu acho que é esse, para mim, os tempos são chegados. Olha, já temos a condição de compreender agora, né? E agora precisamos, e como nós já compreendemos, nós vamos nos cobrar, né? Então, um ser infinitamente bom não poderia ter a mínima parcela de maldade, nem um ser infinitamente mau poderia ter a menor parcela de bondade, igualmente. Né? Um objeto não poderia ser de um negro absoluto com o mais ligeiro matiz branco, nem um branco absoluto com a menor mancha negra. Olha a lucidez de Kardec na forma didática para a gente entender o que é soberanamente justo e bom do Criador. Assim, Deus não poderia ser ao mesmo tempo bom e mau. Porque, então, não possuindo nenhuma nem outra dessas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam submetidas aos seus caprichos e não haveria estabilidade para nada. Então, as leis, olha que aí a gente resvala nas leis. As leis é de estabilidade, né? As leis universais. Então, portanto, ele só poderia ser infinitamente bom ou infinitamente mal. Não tem meio termo. Se fosse infinitamente mal, não faria nada de bom. Ora, como suas obras testemunham sua sabedoria, sua bondade e sua solicitude,
É preciso concluir que, não podendo ser, ao mesmo tempo, bom e mal, sem deixar de ser Deus, ele deve ser infinitamente bom, ponto final. Olha lá, leitura literal. Ele deve ser infinitamente bom, ponto final. Acabou. Então, isso é fundamental para que a gente possa trocar o referente. Aquela referência do Deus de Isaac, de Moisés, como é que é? De Abraão, Isaac, Jacó, lá, aquele Deus de Moisés, não é a mesma referência do Deus do Cristo. E não é a mesma referência do Deus do Espiritismo. E isso nós precisamos estar muito claro, né? E Kardec, como é que ele fazia para comparar isso? Ele estudava. Ele estudava as doutrinas que tinha, filosóficas, religiosas da época, para compreender tudo isso. Por isso que essa proposta desse Deus não era um Deus para competir com religião nenhuma, porque nenhuma religião trazia esse Deus. A soberana bondade implica em soberana justiça. Porque se agisse injustamente ou com parcialidade em uma só circunstância ou relação a uma só de suas criaturas, com relação, né? Desculpa, vou ler de novo aqui, ó. A soberana bondade implica em soberana justiça. Por quê? Se agiste injustamente ou com parcialidade em uma só circunstânciazinha, né? Ou com relação a uma só de suas criaturas, ele não seria soberanamente justo e, por consequência, não seria soberanamente bom. Então, essa teoria, olha, Deus criou os anjos, criou os demônios, criou os homens, né? E criou mais outra, tudo separado, está errada. Ou Deus é justo, ou não é justo. E quando o Espiritismo vai, todo mundo foi criado simples e ignorante. Todo mundo, todo mundo, do átomo, né? Ele está falando do princípio inteligente. O arcanjo, tudo no universo que tem vida foi criado igual. Aí é soberanamente justo? Tá bacana? Tá. Vale. Então essa teoria é irrefutável para o Espiritismo. E assim é que Kardec vai validando algumas revelações que os espíritos vão trazendo, ou que vão apontando para Kardec e fazendo as conjecturas e tirando da lógica e da razão, qualificando nessa peneira aqui, né, e dos caracteres da doutrina espírita, aqueles 62 que nós estudamos, para poder ir embasando. E aí o que ele deixa para a gente? Ele deixa a base da doutrina espírita. Olha, a pedra está assentada. Agora nós precisamos edificar o edifício. Não está tudo pronto. E ele nem falou tudo. Então, as coisas estão postas. O que nós não podemos fazer? É trocar conceitos. Aí não dá, né? Ok? Algum comentário? Então, se ele é soberanamente bom, se ele é soberanamente justo, como é que nós vamos falar assim? Deus criou algo imperfeito. Deus criou algo ruim. Deus criou algo injusto. Como é que eu vou querer se Deus... Olha, eu vou falar um negócio aqui para provocar. Se Deus não age com parcialidade, como é que eu vou querer a arrogância que Deus interfira na minha vida, né, diferente da vida da Elaine? Né? Por exemplo, ou da Márcia. Não é para se pensar, não é? Se Deus não age
diretamente na matéria, é uma outra coisa que nós precisamos pensar. Deus não agindo diretamente da matéria não significa que ele não age e que ele não é mantenedor da lei, mas ele utiliza dos seus prepostos para que eles ajam na matéria. E os espíritos também não agem na matéria. Para os espíritos agir na matéria diretamente, precisa da gente. Por isso que precisa de um médium, para ter efeitos físicos, para ter ação na matéria, só encarnados. Seja um átomo, ou seja um espírito como nós aqui, já inteligente, né? Dotados de razão. Para os espíritos agirem na matéria, eles precisam da gente. Porque nós é que estamos encarnados, não eles. E isso vai fazendo com que a gente vá compreendendo como é que funcionam as coisas. Então, eu posso pedir uma ajuda para mim, para curar uma doença? Claro, posso. Mas isso vai depender daqueles que eu tenho afinidade, aqueles amigos que eu conquistei, vai depender da vontade firme que eu estou naquele propósito. Para que isso aconteça, e eu estou agindo em mim mesmo também. Embora eu possa ter uma influência, um influxo externo, mas eu preciso participar disso. Então, isso é muito bonito, né? Porque aí nós vamos construindo outros conceitos. E até a forma de orar começa a mudar, se eu entendo isso com profundidade. Porque eu não posso pedir paz nas minhas orações se eu não dou paz para ninguém. É inconcebível. Eu pedir paciência, né, se eu só faço inferno na vida dos outros. Então, esse tipo de coisa, nós vamos compreendendo que nós temos que bater para a porta se abrir. Então, peças e obterás. O que Jesus está falando? Olha, trabalhe e se conquista. Plante e colha. Né? Mas se a gente ficar só na plenitude da contemplação e não fizer uma ação e achar que eu vou ser agraciado externamente, que é uma outra coisa, né? Eu vou querer ir no centro espírita para receber a graça. Bom, eu vou lá no centro espírita, o espírito vai tirar meus problemas. Eu vou lá no centro espírita, a água fluidificada vai fazer todas as limpezas das impurezas que eu encontro nas minhas células físicas e extrafísicas. Se eu for com esse conceito, eu não entendi muito bem o espiritismo, né? Então eu começo a ter conflitos, eu começo a questionar, né? E aí eu começo a trazer para o materialismo aquele centro espírita, ou aqueles médiuns, ou aqueles espíritos, querendo coisas mirabolantes. Eu quero milagre, na verdade. Eu quero intervenção direta de Deus na matéria ao meu favor. Então eu volto para um dogmatismo. Eu não estou me libertando, eu não estou compreendendo, né, com profundidade a proposta aqui de Kardec, da espiritualidade, né? E isso não significa que eu não possa buscar isso. É diferente. Eu só estou falando de realmente compreender, né? Ok? Algum comentário? Alguma ajuda? Tem mais 9 minutinhos? Deus é infinitamente perfeito. Se ele é infinitamente perfeito, né, ele pode criar alguma coisa imperfeita? O que vocês acham? Não, né? Se ele conhece e faz tudo corretamente, ele vai fazer corretamente. Se ele é justo, bom, ele vai fazer tudo dessa maneira. Então, não vai ter coisa, né, Elaine, com defeito e nem imperfeito. Agora, simples e ignorante não tem a ver com imperfeição. E isso é uma confusão, porque aquela escala espírita do Livro dos Espíritos é uma categoria que Kardec usou de desenvolvimento moral. Ele está ordenando moralmente
do imperfeito, do mais imperfeito ali, que é o mal. Olha, ele gerou imperfeição. Ele se comprometeu com a harmonia, ele desarmonizou. Então ele começa lá, 10º na escala, espíritos maus, e aí vai. Pá, 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 pá. Se você pegar, e quando que eu fui me dar conta disso? Você está lendo Platão. Platão vai fazer a categoria dos atenienses da escala de moral. Olha que loucura que é. E o espiritualismo racional, a mesma coisa. Como que eles vão categorizar a classificação do ser humano? Dos virtuosos e dos viciosos. E Platão vai ser categórico. Fala assim, olha, daquele que está buscando a perfeição, aquele que se aperfeiçoa e aquele que se imperfeiçoa. Ele perde para si mesmo. Platão usa esse termo. Olha, ele perdeu para si mesmo. Então ele buscou um vício. Ele foi atrás de uma imperfeição. O Platão ele usa esse termo. É muito bonito quando a gente começa a abrir um pouco o horizonte e olhar essas obras que a própria espiritualidade está apontando. Olha, Sócrates e Platão é o precursor do espiritismo. O Kardec vai falar assim, toda defesa do espiritualismo racional é a defesa do espiritismo, porque o espiritismo é o desenvolvimento do espiritualismo racional. Quer dizer, não precisamos ir atrás disso para entender. Então, se Deus é infinitamente perfeito, é impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições. Das perfeições, no plural. Sem o que não seria Deus, pois poderíamos conceber um ser possuindo o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, é preciso que ele seja infinito em tudo. Então, se nós estamos criando teorias que Deus está fazendo coisa imperfeita, faltando pedaço, sei lá, inclinado ao mal, nós precisamos rever os nossos conceitos, como eu estou entendendo aqui. Né? Olha, a palavra de Kardec, é impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições. Então, eu falar assim, Deus criou alguma coisa imperfeita, eu estou rebaixando Deus. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não são passíveis nem de ampliação e nem de diminuição. Ou deixariam de ser infinitos e Deus não seria perfeito. Se dele se tirasse a mínima parcela de um só de seus atributos, não seria Deus, já que poderia existir um ser mais perfeito que ele. Né? Então, Deus, 16. Vamos ler mais essa ou tá bom? O que vocês... Hã? Vou parar nessa aqui, vocês comentam alguma coisa aí. Deixa eu interromper aqui. Vocês ficam tudo quietinho, tem que participar. Hã? O Arthur, você vai falando e a cabeça da gente vai a mil, né? E é legal, não quero te cortar não, Márcia, você continua, mas o que é legal? Imagina. É a gente ir a todo momento interagindo, porque aí a gente estoura um pouco esse estudo mesmo, sabe? Olha, aqui não tem regra, não tem tempo, não tem... Cada hora que vem um lampejo, porque às vezes, o que acontece, Márcia? Eu posso estar indo num lado, que às vezes ali tem alguém aí, tem um anjo da guarda, pode estar falando assim, você está pensando outra coisa. E é importante essa coisa que você está pensando para todo mundo. Então, se a gente não falar... Só que às vezes você vai falando, a minha cabeça vai assim, pensando, e aí eu não sei se eu consigo expressar o meu raciocínio, né? Mas quando você fala que Deus não cria seres imperfeitos, eu acho que é porque Deus ele dá o livre-arbítrio, né? Então, assim, somos nós quem criamos as nossas ações imperfeitas. É isso? Ele vai falar assim, ó. Deus nos criou simples e ignorante, com aptidão para escolher sobre tudo.
tanto para o bem como para o mal. Só que nós somos inclinados ao bem e à justiça, porque nós somos filhos do Criador. Quando a gente deliberadamente e conscientemente vai buscando numa forma egoísta, né, essa aquisição só para si, num acúmulo acima da necessidade, Márcia, eu começo a entrar nesse problema. Então, eu começo a partir daí, a partir da experiência, a partir da inteligência, a partir da escolha, já sabendo o que é bom, eu começo a usar, mas a hora que eu pego mais para mim e te prejudico, eu já estou começando a entrar numa outra seara. E aí, a hora que eu faço isso, eu estou desarmonizando, eu estou desrespeitando a lei. Aonde está essa lei? Na minha consciência. Eu começo a fazer isso deliberadamente. E a hora que eu faço isso deliberadamente, através de um ato, outro ato, isso vira um hábito, esse hábito vira um vício, e esse vício vai degenerando-nos. Não no sentido de queda, mas de uma força contrária ao que nós estamos inclinados. Então, a gente vai criando essa contração que vai reverberando em consequência de desarmonia. Numa palavra, a imperfeição. O mal, a imperfeição, o desarranjo, eles são conquistas nossas, não são de Deus. É isso que eu tiro, no meu entendimento, desses princípios. Porque se eu começar a pensar diferente, eu vou atribuir Deus fazendo coisa, escolhendo o mal, ou me fez imperfeito. Ou pior, ele fez uma tentação tão grande que ele me arrasta para o mal. Percebe? Essa é a teoria da igreja. Eu caí, eu errei no outro plano, caí aqui para esse plano, e estou lá no concílio da encíclica, acho que é 2000 e não sei quanto lá, esqueci agora, eu tenho gravado aqui. Eu entrei lá para ver. Ela falou assim, olha, o ser humano é um ser que caiu em pecado, reencarnou como castigo e é inclinado ao mal. E como nós somos inclinados ao mal, nós precisamos de um intercessor para resolver o que eu não consigo acertar por mim mesmo. Por isso que fora da igreja não tem salvação. Percebe a estrutura? E aí, nesses conceitos, se eu for virar para isso, eu vou virar para o dogmatismo. Uhum. A gente já falou sobre isso, já teve a oportunidade de falar sobre isso, e também a gente tenta ler o máximo que a gente pode, né? Mas eu confesso que eu ainda tenho, esse é um dos pontos que eu ainda tenho um pouco de dificuldade no espiritismo, de muitos, né? Muitos, para falar a verdade. Então, assim, eu tô fazendo, acho que até o mesmo comentário que eu já fiz, pelo menos umas 2 vezes, mas é que, para mim, tem que ser meio uma repetição, sabe? Então, vamos pegar, Márcia, eu gosto muito das coisas que são palpáveis, né? Então, eu adoro açúcar. E eu adoro tanto que eu já desenvolvi uma pré-diabetes. E se eu não cuidar, eu vou virar uma diabetes. Quem que está embanhando de açúcar? Eu. Que vontade que me arrasta? A minha. E eu já entendi tudo isso, porque o meu organismo regulamenta o limite desse açúcar no meu corpo. O açúcar é ruim? Não. O açúcar é mau? Não. Mas o uso que eu faço desregrado pode desarmonizar o meu corpo e inflamar os meus órgãos. E se eu inflamar os meus órgãos, eu vou degenerar esse órgão. E eu vou deixar ele, que era perfeito nas suas utilidades, imperfeito. E isso é com a pinga, e isso é com os vícios da alma também. Então, quando eu estou fazendo isso, sou eu que faço. Não é Deus que cria isso. É só esse conceito. A criação do mal, né? A criação desse erro. O que é o mal? É o erro consciente nesse ato. Então, olha, eu experimentei,
Eu vi que isso prejudica a Márcia, mas eu ainda tiro um prazer físico disso e eu vou lá e faço de novo, e faço de novo. E aí a gente volta naquele assunto de que eu sou responsável pelos meus atos e não adianta a gente colocar a culpa no outro sobre as nossas imperfeições, né? Por isso que para o Espiritismo, quem se liberta é a própria pessoa. E não é por graça. Olha, não é um espírito que vai vir aqui tirar meus problemas. Nas outras religiões, eu faço lá, dou uma cesta básica, faço 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, eu estou livre do meu pecado. Ou um intercessor externo resolveu, vai dar uma bênção, uma extrema unção, e eu estou resolvido e eu vou para o céu, vou para o inferno, vou para o limbo. Percebe? Essa coisa, para Kardec, foi assim, não tem sentido. Entendeu? Mas vamos devagarzinho, mas vai trazendo, viu? Vamos conversando, porque também a minha função aqui é ser um facilitador e não um complicador. Mas essas dúvidas, ou até às vezes, se eu tiver um ponto que eu estou equivocado, eu não tenho problema nenhum. Pô, realmente, tá certo, eu errei aqui, tá? Não tem problema, né? Então, ok? Eu vou parar de gravar aqui e interromper.